Vamos abaixar nossas frontes. Momento de confissão de pecados, culpas. Momento de colocar a nossa vida diante de Deus. O nosso viver. Os nossos passos. Fala com Deus nesse momento. Esse é o seu momento. Você e Deus, só em pensamento. O adversário não precisa nem saber aquilo que você está confessando diante de Deus, não. Lança sobre ele todas as tuas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, tu que puseste a tua glória dos céus. Pai, em nome de Jesus, há filhos e filhas falando contigo nesse momento, ó Pai. Venha ao encontro de cada irmão nesse momento. Que a tua graça esteja nos acolhendo de maneira poderosa. Nós confiamos no Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. Ó Deus, confessamos as nossas falhas, confessamos os nossos pecados diante do Senhor. Que nesse momento, ó Pai, o Senhor esteja passando uma esponja banhada pelo sangue de Jesus Cristo sobre cada pecado, cada falta, cada falha. Ó Deus, apaga nossos pecados, ó Deus bendito. Ó Deus, renova os nossos corações. Vamos ouvir a tua voz. Logo mais estaremos participando da Santa Ceia, ó Pai. Nas tuas mãos colocamos a tua igreja. Colocamos nossos irmãos em casa também nos acompanhando pela live, ó Pai. Apaga todas as transgressões, apaga todos os pecados, ó Pai. Sara as nossas almas. Por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Mestre, o Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 13, 11, 12, 13 e 14. Romanos 13, de 11 a 14. Um momento muito maravilhoso na vida de Paulo. Paulo escreveu essa carta por volta do ano 55 a 58 depois de Cristo, em término da sua terceira viagem missionária. Estava em Corinto, em direção à Grécia. Mas ele lembra dos irmãos de Roma. Já havia estado em Roma, a igreja já estava plantada ali em Roma. E ele depois estaria retornando para Roma. E é uma preocupação muito interessante do apóstolo Paulo, da comunhão daquele povo, de que eles deveriam estar firmes na palavra de Deus, caminhando em direção a Deus. Paulo enxerga naquele momento, irmãos, bem próximo à vinda de Cristo. Texto esse da palavra de Deus, que nós estaremos lendo, e estaremos também trazendo para a nossa realidade hoje. E diz assim a palavra de Deus, versículo 11: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês, ou seja, de nós, nos despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais
próxima do que no momento em que cremos, no momento em que nós aceitamos a Cristo. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamos-os da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias, em bebedeiras, não em imoralidade sexual, depravação, não em desavença, não em inveja, mas ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Vamos fechar nossos olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Queremos convidar a tia Miriam que fale com Deus em uma palavra de oração nesse momento. Senhor nosso Deus, amantíssimo Pai Celestial, nós nos encontramos diante da Tua presença santa, Pai querido, e o nosso coração é grato a Ti por este momento tão precioso, Senhor, em que vamos ouvir a Tua voz, Pai querido, através da Tua palavra, Aleluia. através do Teu servo, Senhor, o pastor. Aleluia, Unge, Jesus. Senhor, os lábios dele, Pai Santo, com a Tua mão de poder, Aleluia, para que Jesus. Ele fale através da Sua palavra e nos transmita a mensagem que o Senhor quer nos transmitir nesta noite. Amém, Jesus. Muito obrigado por esta oportunidade, que saiamos daqui com o coração renovado, a nossa fé renovada, nossos pensamentos renovados no Teu amor. É em nome de Jesus que eu oro agradecida. Amém. Amém. Aquilo que Paulo estava transmitindo, mesmo à distância, para a igreja de Roma, Paulo estava pedindo que os romanos ali, a igreja de Roma, pudesse reencontrar Deus de verdade. O reencontro com Deus. Era momentos difíceis, era tempos difíceis, para que eles pudessem compreender que mesmo em tempos difíceis, é tempo de agarrar a Deus, de aproximar mais e mais de Deus. Era aquilo que Paulo estava falando. E trazendo para a nossa realidade, irmãos. O tempo nosso é difícil, vivemos tempos difíceis também. Que tempo é que nós estamos vivendo hoje, igreja? Momento em que nas ruas nós temos que andar aí, irmãos, até sem aliança. Aquilo que nós sempre brigamos com as igrejas, orientávamos para que ninguém tirasse as alianças do dedo. Hoje nas ruas, nós precisamos tomar cuidado, para não perdermos a nossa aliança, ou até, se possível, ou seja, eles tirarem a nossa vida, só por Deus. Tempos em que ninguém entende nada, mesmo em meio o povo evangélico, o povo religioso. Irmãos, é tempo aí em que há muitas brigas no meio do povo evangélico. Louvado seja Deus que a nossa igreja não tem passado por isso. Tempo de feminicídio, homens achando que são donos da vida das esposas e a truco de nada tirando a vida de mulheres. Oh Jesus, tempos difíceis. Jesus já havia profetizado isso. Tempo de abuso sexual, crianças entrando, irmãos, na vida sexual muito cedo. Que tempos difíceis nós temos vivido. Tempo de drogas,
corrupção só por Deus. Em todo canto desse país, irmãos, é muita corrupção, tempo de mentira, tempo de separação, tempo de divórcio. Oh Deus! Então, irmãos, não estamos vivendo tempos diferentes em que vivia o povo ali, a nação de Israel, o povo de Deus do passado, não. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, que está acompanhando pela live, quero dizer a você, igreja, a você, meu irmão, a você, minha irmã, amados, é tempo de mensagem da cruz, é tempo de mensagem do Evangelho, é tempo de nós nos levantarmos aí, irmãos, e dizer que Jesus ainda está salvando, que o propósito de Deus é um propósito de salvação para toda a igreja, é tempo de mensagem de vida e vida eterna, é tempo de mensagem de esperança, de que nós temos, igreja, um céu nos aguardando, e esse é o propósito de Cristo Jesus, que todos sejam salvos. É hora da nossa casa ser abençoada, é hora de nossos filhos tomar posse da bênção, é hora de nossos trabalhos ser abençoados. Sim, em meio a esse mundo de crise que nós estamos vivendo. O versículo 11, irmãos, Paulo alerta os irmãos de Roma: eu estou distante, mas abramos os nossos olhos. Chegou a hora de despertarmos do sono. Que sono é esse, irmãos? Ou seja, é acordar do dia a dia também. Irmãos, o homem, o ser humano, dorme em média 8 horas por noite. Os bebês, 3 a 4 meses, oscila de 16 a 20 horas, porém, eles a cada 4 horas eles acordam para mamar, para se alimentar. Então, irmãos, dormir hoje mais do que 8 horas para adultos não é legal. Abramos nossos olhos, vamos nos acordar, igreja. Você não é mais bebê, não somos mais bebês, crescemos, né, Jaqueline, né, Júnior, Salete, João, Marilza, irmã Maria, cada um de nós crescemos, somos adultos, precisamos abrir nossos olhos. Até porque, igreja, o tempo passa rapidamente. O tempo passa. Estivemos numa igreja muito bonita ontem, pregando a palavra de Deus. Uma igreja verde, bonita. E a minha esposa estava igual à igreja. Verde, bonita. O pastor estava de azul. Mas a alma da gente, nós saímos de lá triste, irmãos. Culto dos aniversariantes do segundo semestre. Nossa alma saiu de lá bastante triste. Fomos muito bem recebidos. Todos vieram nos receber. Irmãos, as 20 pessoas que estavam ali vieram nos abraçar e puxar assunto e querer ouvir algo da gente. Mas foi igreja que alguns anos atrás, quando o pastor Gerson passou por lá, tinha 400 membros. Dói na alma, igreja. Ainda se estiver os 382 ali em outras igrejas, amém.
com parte no céu. Amém. Tem muita gente perdendo tempo, irmãos. E agora, com as lives, as pessoas têm motivo para não vir na igreja, para não vir aqui na igreja. E o que é interessante é que eles acabam, irmãos, assistindo cultos pela live, mas de um só momento, 3, 4 cultos. Tem muita gente dormindo, irmãos. Abramos nossos olhos. Não somos mais bebês. Olha para quem está do seu lado e fala aí, você não é mais bebê, não. Pode falar para ele. Você cresceu. Pode falar para ele. Louvado seja Deus que a nossa igreja ainda existe. A escola dominical. A escola bíblica dominical. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Irmãos, a escola dominical está sumindo das igrejas. Para muitas pessoas aí, EBD não é mais escola bíblica dominical. É muito bom dormir. É bom dormir. Mas é perigoso, irmãos, Jesus voltar a encontrar muita gente dormindo. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, aquilo que Paulo estava transmitindo para a igreja de Roma, eu quero transmitir ao seu coração nesse momento e dizer para você, meu filho, minha filha, e você que está nos ouvindo pela live, que Jesus está voltando. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão, mesmo em tempos difíceis. Mas, irmãos, uma segunda questão que ele coloca aqui nesse mesmo versículo, irmãos, é preciso acreditarmos no hoje, fazer do hoje o meu melhor dia. Ele coloca ali, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Pastor, você deve aproveitar esse tempo que Deus te dá. Hoje, igreja, devemos aproveitar mais do que nunca o nosso hoje, porque amanhã está nas mãos de Deus. Vivamos o hoje como se fosse o último dia da nossa vida, pois um dia desse vai ser o último dia mesmo da sua vida aqui na terra. Mas louvado seja Deus para aqueles que têm tido compromisso com Deus, que será o último dia aqui na terra, sim, mas estará nas mansões celestiais ali, adentrando ali na morada que o Pai preparou. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, tem assistido-nos, tem nos guardado. Às vezes é comum ouvirmos pessoas apontando o dedo para outra: você não merece uma segunda chance, aquilo que você fez, aquilo que você está fazendo, Deus não aceita mais isso, você está indo para o inferno e você vai para o inferno. Não é aquilo que Deus fala ao meu coração, que Deus fala aos nossos corações. Para Deus não importa aquilo que nós fizemos, o nosso erro do passado, não importa. Para Deus, nós, ou seja, você, cada um de nós, merecemos uma oportunidade, e Deus está presente, dando essa oportunidade para nós. Fazer do nosso dia, hoje, o melhor dia da nossa vida. Aquilo que Paulo estava exigindo dos irmãos do passado. Deus fala comigo. É momento de reencontro com Deus. Hoje é sempre o dia certo para fazer as coisas corretas, para se aproximar de Deus, para estender as mãos de maneira certa,
amanhã, irmãos, poderá ser tarde. E poderá ser mesmo. Hoje é a chama da minha, da sua vida, em pleno vigor com Cristo, e aleluia por isso. Deus tem nos capacitado, Deus tem nos fortalecido, Deus tem nos abençoado, e é por isso que nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, servindo Ele em espírito e em verdade. E aí Paulo trabalha no versículo 12, 13, algo muito forte. Não vamos nem entrar em tantos detalhes, já lemos, irmãos. Mas a minha palavra ao teu coração nesse momento: confia em Deus. Deixa de lado as obras das trevas, confia no Senhor Jesus. Há caminhos, como disse Salomão, que parece caminhos bons de vida, mas como disse Salomão, é caminho de morte. Cuidado, o final é morte, e morte sem Cristo. A palavra minha ao teu coração, a palavra de Deus aos nossos corações: confia no Senhor de toda a tua alma, de todo o teu coração. Mas pastor, o texto aqui fala de trevas. O que são trevas? Irmãos, é apagar a luz. As trevas é, mais do que nunca, aquele momento em que não enxergamos possibilidade nenhuma para caminhar. É momento difícil de nossas vidas, e só enxergar um pouquinho daquilo que passou o nosso país aí no passado, um passado bem recente ali em Santa Catarina. Irmãos, aquele povo sofreu. E agora o pessoal do sul, também sul de São Paulo, aqui, Paraná, estão sofrendo ali, irmãos. O Eninho ali, a tempestade que aconteceu no sul do Paraná, sul de São Paulo aí, irmãos, bem pertinho de nós. São pessoas que estão sofrendo, ou seja, passaram medo, estão passando medo ainda, angústia, desespero. Muitos perderam tudo. O que será de mim agora? O que será da minha família? Isso é trevas. Não tenho idade mais para reconquistar aquilo que eu havia reconquistado. Aquilo que levou a vida inteira construindo, de repente, do nada, o vento levou. O vento destruiu. Isso é trevas. Angústia, desespero, isso é obra das trevas, sim. Mas como diz o texto aqui, irmãos, não vou remoer aquilo que colocou Paulo, não. Deixa de lado. Venha para a luz, que é Cristo Jesus. É a hora de você ser abençoado. É hora de você receber a bênção de Deus para a tua vida, para a vida da sua família. É hora de nós tomarmos posse da bênção. Irmãos, a gente sendo abençoado, nossos filhos serão abençoados, a nossa geração será abençoada também, por intermédio de mim, por intermédio de você. Ou seja, nós teremos condição de, recebendo essa bênção, transportar essa bênção para a nossa família. Versículo 12 e 13 é muito forte. Mas só o finalzinho do versículo 13, irmãos, que não vou reler tudo aquilo que nós lemos no início. Ele diz o seguinte: revistamos-nos da armadura de Deus, mesmo em momentos difíceis, em tempos difíceis, em que as crianças entram na realidade muito cedo. Nos revistamos da graça de Deus. O que é isso, pastor? É você se aproximar mais e mais de Deus. É você tomar posse da bênção de Deus. Ou seja, eu sou do Senhor Jesus, a minha vida está nas mãos de Deus. O texto fala de armadura divina e gloriosa. O que é isso, pastor? É um estilo de vida que Deus, por intermédio de Jesus Cristo, proporcionou a mim, a você, a cada um de nós. Uma vida de integridade diante de Deus, fugindo do pecado, fugindo da mentira,
fugindo do mal, com os olhos fitos em Cristo Jesus, olhando para Jesus, a nossa referência, olhando para Jesus, aquele que sofreu tudo, amargamente, irmãos, por causa de mim, por causa de você, mas hoje tem um céu preparado, hoje tem morada eterna preparada para mim e para você. É isso que diz a palavra de Deus, irmãos, e nós precisamos tomar posse, para aproveitarmos o tempo. Abrace esse novo estilo de vida, cabeça em pé, olhando para Jesus. Está em meio às adversidades, está em meio aos problemas, irmãos, levanta a cabeça, olha para Jesus. Está difícil aqui no horizontal, mas no vertical não tem problema, igreja. Tem crise aqui embaixo, aqui no horizontal, mas no vertical tem bênção para você, tem bênção para sua família. Há Deus com as mãos estendidas para você, meu filho e minha filha, para te pegar e te colocar de pé. Nesse novo estilo de vida, Jesus está na frente. Deixe tudo mal, fuja disso. Até porque Paulo deixa claro também aos romanos que o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Irmãos, isso é bênção, irmãos, isso é bênção. Não se envolver com esse monte de coisas erradas aqui que mencionou a palavra de Deus: bebedeira, imoralidade, orgias, depravação, desavença pessoal, inveja, ciúme, olho grande nas coisas dos outros. Irmãos, é muito bom não se envolver com isso. De um lado é maldição, mas de outro lado é bênção para mim e para você. É bênção para os nossos dias. Aquilo que muitas vezes é impossível para nós, irmãos, a gente andando no caminho do Senhor, Deus se torna possível. Aquilo onde as nossas mãos não alcançam, as mãos de Deus alcançam por nós. Está aqui o exemplo disso, irmãos. Não era para mim estar aqui, não era. Essa queda minha de cima ali, irmãos, era para ter morrido mesmo. Era para ter morrido mesmo. O homem abria a minha cabeça na segunda-feira, para esgotar o sangue do cérebro, o sangue da cabeça. A cabeça estava cheia de sangue, irmãos. Foi o que o médico disse. O médico falou com a Jennifer: olha, imagina aquele macarrão que a sua mãe cozinhou para fazer macarronada. Escorreu lá a água lá, está branquinho, não está? A cabeça do seu pai era para estar assim, mas não está. A mãe colocou o molho o molho lá no macarrão, ficou vermelho, ficou. A cabeça do seu pai está desse jeito. E do nada, irmãos, de domingo de manhã para domingo à noite, Deus clareou tudo. Tudo. Por causa de mim? Não. Por causa de Deus. Por causa de Deus. E quando abre a cabeça, irmãos, os irmãos conhecem alguém que abriu a cabeça já? Conhece. Nunca mais a pessoa é a mesma. Nunca mais. É Deus. Deus levantou uma multidão de pessoas para interceder por mim. Irmãos, Deus levantou, irmãos, em média de... Irmãos, na minha visão, irmãos, em média de 2.500 pessoas para interceder por mim. E eu, naquele leito, não entendendo nada, o que estava acontecendo, bravo, achando aquela comida horrível, querendo saber quem é que estava fazendo aquela comida, porque eu não estava no hospital, eu estava no acampamento com a igreja, e eu estava bravo ali, porque a comida estava muito ruim. Segunda-feira eu entendi que eu não estava em acampamento.
que eu estava no vale da sombra da morte. Vale a pena servir a Cristo, irmãos. Vale a pena andar no caminho do Senhor. Então, a preocupação de Paulo ali com a igreja de Roma, irmãos, é a nossa preocupação também, irmãos. Não tiramos os olhos de Cristo Jesus de maneira alguma. Você, filho que está me ouvindo aí, aonde quer que você esteja nesse momento, se estava com os olhos longe de Cristo, fita os olhos em Jesus. Deixa de lado tudo aquilo que Deus reprova. Fuja disso. Fuja do pecado. Fuja da mentira. Há uma eternidade nos aguardando. E esta eternidade é no céu. Você que está andando no caminho do Senhor. E Paulo fala, olha, agora, ou seja, está bem mais perto de vocês encontrar com Cristo do que no momento que vocês aceitaram Jesus. E fala para o pastor também, ó, pastor, agora você está bem mais pertinho de Cristo hoje. Nós estamos bem pertinho de Cristo voltar para nós. E que possamos, irmãos, reencontrar com Cristo, com a alma e o coração. E já finalizando, irmãos, amados, como disse Paulo, estamos bem pertinho. Agora ou nunca. Você que tem andado longe dos caminhos do Senhor, precisa de mudar de vida. Acorde para Deus. Creia que hoje Deus está te chamando. Deus está dando chance para a tua vida, chance para a tua alma, chance para a tua vida eterna. Deixe de lado as obras das trevas. Abrace o novo estilo de vida, de servir a Cristo, de corpo e alma, para que possa garantir a sua vida eterna. Aquilo que eu sempre friso aqui para os irmãos. Eu citei ontem também no culto lá. A vida eterna com Cristo, aleluia. Mas a vida eterna no caminho errado, irmãos, melhor que não tivesse nascido nesse mundo. Melhor seria que a mãe tivesse abortado. Precisa de mudança na sua vida? Sente que precisa de mudança na sua vida? Muda. Abraça esse estilo de vida, olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Nós estamos indo embora. Nós estamos indo para o céu. Não somos criança mais. Não podemos dormir mais que 8 horas. Precisamos acordar. Precisamos abrir nossos olhos, arregalar nossos olhos e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos abaixar nossas frontes. Do jeito que você está, se hoje fosse o dia da balança de Cristo Jesus, se hoje fosse o dia de você adentrar na balança de Cristo, subir na balança de Cristo, será que Jesus acharia falta? Como está a tua alma com Cristo? Se hoje fosse o seu encontro com Cristo, será que você ouviria a voz de Jesus dizendo: filho, o céu é teu? Toma posse da vida eterna? Não? Fala com Cristo nesse momento. Reencontra gostoso com Cristo nesse momento. Quero dizer para você que após essa palavra, após essa oração, se Cristo resolver te chamar, você entra no céu. Mas ora, fala com Cristo nesse momento. Meu Deus, em nome de Jesus, Paulo estava retornando da terceira viagem missionária
mas estava muito preocupado com os romanos. E eu creio, meu Deus, que é a preocupação do Senhor também com a nossa vida, com o nosso viver, com os nossos dias, com os nossos irmãos, comigo. É a mesma preocupação. O Senhor não nos fez para que fôssemos lançados no inferno. O Senhor nos fez para que adentrássemos contigo, ali naquela morada eterna que o Senhor está preparando para cada coração. O Senhor já havia alertado o coração dos apóstolos: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Portanto, meu Deus, há vidas falando contigo nesse momento, para romper com essa vida esquerda, essa vida errada, e adentrar na vida direita, a vida aos pés de Jesus Cristo, para ter a companhia do Senhor, para ter a presença do Senhor todos os dias, para ter o Senhor nos guiando, o Senhor nos guardando, o Senhor nos assistindo, o Senhor removendo os obstáculos da nossa caminhada. Dá certeza de salvação para cada irmão nesse momento. Ó Deus, vamos participar da Santa Ceia, e que seja momento ímpar na vida de cada irmão aqui nesse momento. Que ao tocarmos nesses elementos, ó Deus bendito, estejamos tocando na glória do céu, na glória do eterno, e o Senhor renovando a nossa alma, renovando o nosso coração, e que saiamos daqui, ó Deus bendito, impactados, ó Deus bendito, pelo novo renovo contigo, ó Pai. Sara as nossas almas, sara os nossos corações, e fortalece-nos pelo Teu divino Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Você, meu irmão que está em casa, pega o pão, pega o suco de uva. Pastor, não tem pão aqui em casa? Tem bolacha, pega uma bolachinha aí. Nós vamos orar nesse momento. Pastor, não tem suco de vinho, não tem suco de uva, não tem. Pega água então. Nós vamos orar nesse momento. O Deus do impossível se fala presente na sua casa, e você vai tocar nesses elementos, e será renovada a sua fé, porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Quero convidar os presbíteros que tomem assento comigo aqui na frente. Quero chamar a irmã Ellen, que no momento oportuno estará louvando a Deus. Antes da Santa Ceia, tem um momento muito ímpar aqui, irmãos. A irmã Maria do Carmo agradece a Deus a bênção da reconciliação da família, mãe, filhos, na sua casa, e agora está tudo em paz. Parte da igreja não sabe o que é isso, mas eu sei. Eu visitei ali. Todo mês visitávamos. Última vez que estivemos ali com a Mil, um momento difícil. Um momento que nós fomos até proibidos de ir lá. E agora a irmã transporta para a igreja essa bênção. Não proibido por ela. Ela não. Sempre alegre e feliz. E eu louvo a Deus por essa vida. E ela pede para que falássemos para a igreja. Coisa gostosa, né, irmãos? Trazer a paz para casa, trazer a alegria para casa, trazer a felicidade para casa, trazer Deus para casa.
Estamos diante desses elementos, preparados com amor e carinho pelas nossas diaconisas. Em alguma situação, a presbítera está sempre envolvida também, sempre no meio. Louvado seja Deus pelas mãos que prepararam essa mesa tão bonita, verde, cheio de esperança. Louvado seja Deus. Estamos vendo ali o pão, enxergando aqui o cálice. E a palavra de Deus ao meu coração, ao seu coração nessa noite. Fazer desse momento o seu momento, o nosso momento com Deus. Jesus, havendo partido o pão, Jesus disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. O profeta Isaías diz que o corpo de Jesus Cristo não foi só partido, mas o corpo de Jesus Cristo foi moído pelos nossos pecados.